Oi gente, como vocês estão? Hoje eu vim falar de uma coisa muito importante. Como entrar na USP? Bom, agora que a gente já viu um pouco da história e como que a USP foi criada, entendemos que a USP é uma universidade pública, como que eu faço para estudar lá? Basicamente, para entrar na USP, a gente tem que fazer uma prova, que é conhecida como vestibular. A USP usa dois vestibulares que existem para selecionar as pessoas que estudarão lá. O primeiro deles, o mais clássico, é a FUVEST. A FUVEST é uma prova que já existe há mais de 50 anos, que é feita para selecionar as pessoas que estudarão na USP. A FUVEST tem um caráter mais quadrado, mais conteudista, e ela é composta por duas fases. Bom, para fazer a prova, inicialmente você tem que se inscrever na FUVEST. No ato da inscrição, você já coloca o curso que você quer prestar. Então, por exemplo, quando eu prestei FUVEST há um ano e meio atrás, eu prestei publicidade e propaganda. E aí chegou o último final de semana de novembro, quando normalmente acontece a FUVEST. E aí eu fui para a primeira fase do vestibular. A primeira fase ela é composta de uma prova fechada com 90 questões. Ou seja, questões ali de alternativa, que vai de A, B, C, D e E, onde você assinala a alternativa correta. Beleza, aí você fez a prova, todo mundo acabou a prova, a FUVEST vai, recolhe todas as provas e faz uma conta mirabolante lá, que se vocês quiserem dá até pra ver a fórmula que eles usam, só que não é muito necessário. Por quê? O que importa é o resultado dessa conta. O que significa esse resultado? É o que a gente chama de nota corte. Basicamente, é a nota mínima que você tem que fazer para conseguir para a segunda fase. E cada curso tem sua nota corte. Então, por exemplo, lá quando eu fiz a FUVEST no fim de 2018, a nota corte para publicidade e propaganda, que era o curso que eu queria, foi 47. Bom, eu tinha feito mais de 47, então eu fui para a segunda fase. A segunda fase acontece no primeiro, segundo final de semana de janeiro do ano seguinte, e ela já não é mais uma prova fechada, as questões são abertas, ou seja, vai ter que escrever. A segunda fase tem 2 dias. O primeiro dia são 10 questões de português e uma redação. O segundo dia são 12 questões. E do que são essas 12 questões? Aí vai depender do curso que você escolher lá na sua inscrição. Por quê? Cada curso tem as suas matérias específicas. O que são essas matérias específicas? São aquelas que a FUVEST classifica ser mais útil para a área que você escolher. Então, por exemplo, em PP, em Publicidade e Propaganda, as 2 matérias específicas eram História e Geografia. Então eram 6 questões de História e 6 questões de Geografia. Agora, por exemplo, tem Engenharia que tem até 4 ou 3 matérias específicas. E aí sempre vai ser o número de questões iguais para todas elas. Então, se tiverem 4 matérias específicas, são 3 questões de cada matéria na segunda fase, no segundo dia da segunda fase, né? Você consegue descobrir quais são essas matérias específicas num documento que a FUVEST libera todos os anos, chamado de Manual do Candidato. Então, dá uma olhada lá. E, bom, os 2 dias da segunda fase tem 4 horas de duração e a primeira fase tem 5 horas de duração a prova. O segundo vestibular, que na verdade tem aí uma discussão se é um vestibular, se é uma prova, o importante é, o segundo meio que a USP usa para selecionar as pessoas que vão estudar lá é o Enem. O Enem é a maior prova do Brasil, milhares e milhares de estudantes fazem ele todos os anos e basicamente é uma prova de 2 dias, que o primeiro dia caem 90 questões das ciências humanas e de linguagens e códigos, mais a redação. Nesse primeiro dia, as questões são fechadas também, de alternativa, e você tem 5 horas e meia para resolver. Já o segundo dia, são 90 questões, não tem outra redação, e são questões de ciências da natureza, ou seja, física, biologia, química e de matemática. Também questões fechadas, 90 questões ao todo. O Enem é um pouco diferente da FUVEST em relação à nota. A sua nota não é o tanto de questões que você acerta. Cada questão tem uma pontuação por trás dela, e aí vai computar de acordo com as que você acertou ou não. No outro ano, lá no meio de janeiro, geralmente, abre o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado. Basicamente, todas as vagas de todas as universidades públicas do Brasil estão lá. E aí você vai com sua nota e vê qual curso você vai se inscrever ou não. E nesses cursos também tem os cursos da USP.
Mas é bom ressaltar que a maioria das vagas ainda estão pela FUVEST. A USP faz poucos anos só que tem aderido ao Enem. Então, por mais que tenha gente que fale que o Enem é um pouco mais fácil que a FUVEST, ainda tem mais vagas pela FUVEST, então compensa estudar para os dois. Então, gente, eu só queria finalizar dizendo que por mais que a USP é pública, infelizmente o dinheiro que ela recebe, assim como o dinheiro que todas as universidades públicas recebem do governo, não é o suficiente para todas as pessoas, assim que saem do ensino médio, entrar. E é por isso que existem vestibulares, existem provas para selecionar as pessoas. Só que não podemos esquecer que é nosso direito estar nas universidades públicas. Então não desistam, estudam mesmo, porque a USP é sua.